Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 543 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuar aqui o capítulo 19 do livro de João, o Evangelho de João. Mas antes de começar hoje, eu quero explicar uma palavra que eu não expliquei ontem, que estava no versículo 14, quando diz assim: e era a Parasceve Pascal. Parasceve é uma palavra que eu creio que não muitas pessoas conhecem. Então deixa eu explicar aqui. Parasceve Pascal, que foi o dia que Jesus foi entregue para ser crucificado, era sexta-feira. Parasceve significa dia da preparação. E o dia da preparação era toda a sexta-feira, porque no sábado era um dia sagrado de descanso. Então eles não poderiam fazer uma série de atividades, por exemplo, não poderia ir buscar água no poço. Então, no dia da preparação, tinha que se tirar água extra para ficar lá dentro de casa, para não ter que trabalhar no sábado, tinha que cozinhar os alimentos que seriam consumidos no sábado, porque no sábado não se podia cozinhar. Então era um dia de realmente descanso total. E a Parasceve Pascal era a mais importante, era o dia da preparação que antecedia o sábado de Páscoa. A Páscoa que simboliza a libertação do povo de Israel, a libertação da escravidão do Egito, onde eles saíram e foram para Canaã. E lógico, isso tem um significado muito forte, porque Jesus morreu nesse dia justamente para que o sangue do Cordeiro, aquele sangue que livrou também, o sangue do Cordeiro que livrou os israelitas, o povo de Israel, do anjo da morte, na última praga que Deus enviou, a última das 10 pragas que Deus enviou ao Egito, que realmente fez com que Faraó libertasse, falasse, vão embora, que era a morte do primogênito de cada família. Então esse sangue do Cordeiro que livrou do anjo da morte também é o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus, que nos livra da morte, que nos liberta, que nos faz salvos e nos tira dessa escravidão, a escravidão do pecado, como eles viviam lá no Egito. Amém? Bom, dito isso, vamos continuar aqui a partir do versículo 17 do capítulo 19 de João. Amém? Então, Pilatos já havia entregado Jesus, depois de várias vezes ter declarado ele inocente. E aí no versículo 17 diz o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Então, ele próprio, Jesus mesmo, apesar dos açoites, apesar da violência, dele estar ali quase morrendo já, ele mesmo saiu carregando a sua cruz. No Evangelho de Lucas, ele cita que Simão, Simão de Cirineu, ajudou durante uma parte, durante um trecho, porque Jesus realmente não estava conseguindo. Mas João não faz menção a essa ajuda de Simão. Mas enfim, o próprio Jesus saiu carregando a sua própria cruz para esse lugar chamado Gólgota, ou Calvário, onde o crucificaram. Então crucificaram Jesus nesse lugar e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então era comum, muitas vezes, uma placa ser colocada ali junto aos malfeitores que eram pendurados na cruz. Então, às vezes no pescoço, às vezes, mas algumas placas que diziam o porquê deles estarem sendo crucificados, os crimes que eles haviam cometidos
para que todos soubessem o motivo deles estarem sendo crucificados. Mas no caso de Jesus, não. Pilatos, que havia declarado que ele era inocente, resolveu escrever isso: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, foi isso que estava escrito em cima da cruz de Jesus. Versículo 20. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Então, muitos judeus passavam por ali e viam, né, aquele sinal, né, aquela placa em cima da cruz de Jesus. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Olha só, algo que também não era comum de se fazer. E aqui eu entendo, né, que por que essas três línguas, né? Indicando também, embora não fosse essa a intenção, mas indicando que a morte de Jesus Cristo também guardava implicações universais. Então eles colocaram ali nas três principais línguas, né, da época, para indicar isso, né? Não com essa finalidade, mas acaba indicando que realmente a morte de Jesus teria implicações para todos os povos. Versículo 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, e sim que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Então eles ficaram chateados com essa inscrição e pediram para Pilatos tirar essa placa e colocar uma outra: eu te dizendo que Jesus se intitulava o rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu a todos, versículo 22, o que escrevi, escrevi. Então ele não mudou, deixou do jeito que estava, e a gente sabe, né, que isso era a verdade, é a verdade. Não só o rei dos judeus, mas o nosso rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então vamos ficar por aqui, entendendo aí a importância desse acontecimento, né? Jesus, ele próprio, carregou a sua própria cruz, que não era dele, era a nossa cruz. Ele carregou e morreu ali, morreu por nós. E o título, Jesus, o Rei dos Judeus. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós declaramos, assim como Pilatos escreveu naquela placa, que o Senhor é o nosso Rei. Tu és o nosso Rei. Aquele que morreu por nós, entregou a sua vida por vontade própria, por obediência a Deus Pai, e morreu por nós. Tu és o nosso Rei. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós te recebemos mais uma vez como nosso Senhor e nosso Salvador. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ti. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.